Olá, pessoal. Muito boa noite. Boa noite a todos os que já estão aqui se achegando com a gente, que já estão ligados aqui no nosso trabalho de toda segunda-feira. Todas as segundas-feiras a gente se conecta para falar aqui sempre de um assunto novo, um assunto diferente. E eu quero desde já aqui agradecer cada uma das pessoas que tem incentivado esse trabalho. Muito obrigado a cada uma das pessoas que tem cultivado a relevância da gente estar sempre trazendo aqui à memória alguns assuntos para a gente pensar juntos, né? Nessa segunda-feira não é diferente, a gente tem aqui mais um assunto bacana para falar. Nós cumprimentamos aqui a todos os amigos, os seguidores novos, nossos incentivadores de anos que nos acompanham nestes anos. Sejam todos bem-vindos, todos os amigos e amigas que estão sempre em busca de novos conhecimentos. Aos curiosos de plantão como eu, né? Sejam bem-vindas todas aí, as pessoas que lutam com a curiosidade de sempre conhecer coisas novas. Aqui nós sempre nos unimos, desenvolvendo relacionamentos, pessoas que desenvolvem conteúdos, ideias novas, para se adaptarem também com esse novo estilo de vida que a gente vai enfrentar daqui para frente. E uma das principais inspirações desse nosso trabalho aqui tem servido, né, tem acontecido de forma que as pessoas têm entendido pouco a pouco, né? E isso tem reciclado as informações, tem dado voz também a esse trabalho aqui para algumas pessoas, algumas divulgações de algumas causas, e a gente tem levado aí as pessoas a se unirem, se conectarem e pensarem junto com a gente em vários assuntos. Como sempre, toda segunda-feira um tema novo e sempre falamos de assuntos que interessam toda a família e todas as idades. Qualquer idade é bem-vindo aqui nesse conteúdo. Participe com a gente, você que me ouve, faça parte, nos ajude, diga-nos de onde você está assistindo a gente, deixa aqui abaixo o seu comentário, a sua experiência, a sua dúvida, escreva aqui qual é o lugar que você nos assiste, né? E depois a gente vai colocar aqui na tela o seu comentário junto com a sua foto. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Novidade, o YouTube concedeu para a gente o direito do nome Gil Comunicação, estou muito feliz com isso, 10 anos de conta, e a gente deixou aí um bom rastro, um bom histórico. Se você nos assiste pela nossa página no Facebook, compartilhe com os amigos, com toda a família, pegue esse link aí que você está assistindo, disponibilize para os outros grupos de família e amigos, inicie agora aí uma sala de vídeo, convidando mais gente para participar aqui com a gente, ok? E é claro que antes da gente chamar aqui os nossos convidados especiais, eu gostaria de refletir algo mais com vocês aqui a respeito de tudo que a gente vai falar aqui nesta noite, ok? Nós, humanos, a gente essencialmente é um ser de comunicação. O ser humano sempre conviveu com a comunicação. O mundo foi criado por esse detalhe, né? Pela palavra. E não existe sociedade sem comunicação, não existe sequer uma pessoa sem comunicação. Nós somos porque nós nos comunicamos. É isso que faz parte do nosso ser. Essa é uma marca de nós, seres humanos. Essa característica acabou por gerar modernamente os meios de comunicação de massa e por meio dos quais uma pessoa ou um grupo de comunicadores atinge milhões de pessoas ao mesmo tempo. Eu dou um exemplo aqui, jogo de futebol, por exemplo, ele pode ser visto por todos os moradores da Terra, né? E por exemplo, chega uma Copa do Mundo e todo mundo reúne a família, os amigos, a vizinhança para assistir um jogo, a Terra inteira conectada numa mesma transmissão, hoje através da televisão, mas houve o tempo em que foi pelo rádio, que não existia televisão, né? E nós agora já estamos habituados, acostumados com isso, e a gente se esquece de quem veio lá de trás. Mas houve um tempo em que só podia ser escutado, só ouvido. Imagina isso, né? O glamour dessa época. E nós aprendemos que os 4 elementos essenciais da comunicação são o emissor, o receptor, o meio e a mensagem. Então, esses 4 elementos são muito importantes. É a interação deles que constitui a comunicação. Os seres humanos estão sempre em busca de um receptor para lhe dizer algo através de algum canal, de alguma pessoa. E podemos mudar os recursos tecnológicos, mas o modelo permanece sempre o mesmo, né? E é claro, trazendo aqui algo para esse país aqui, que ele é um país cristão, seja católico, espírita ou evangélico, quando Jesus veio ao mundo,
ele veio para um encontro definitivo, né? E ele foi chamado aqui de verbo ou palavra. Então, a comunicação faz parte da essência da fé. Mas que apenas se comunicar com o emissor divino para quem toma a iniciativa, né, de entrar nessa comunicação, nessa comunhão entre ser humano e a divindade. Mas não é esse o nosso assunto. Tudo isso que eu estou falando aqui faz parte da perfeição do divino, de Deus, se relacionar com a imperfeição para nos transformarmos. Hoje a gente vai falar sobre a paixão pelo rádio brasileiro, de quanta gente que se encanta com isso há tantas décadas. Nós teremos aqui hoje pessoas convidadas que trabalham ou trabalharam, né, com o rádio, gente encantada, apaixonada por um dos veículos de comunicação mais apaixonante da história da humanidade, gente que ama se comunicar, gente que inspira o rádio, né? Eu trabalhei uma vida como DJ, depois eu fui beliscado pelo rádio, provei desse mel, e minha vida sempre foi de muitas coisas ao mesmo tempo. Valorizando os pequenos começos, eu fui arremessado mesmo a lugares que eu nunca imaginei, lugares altos, e paralelamente com a carreira de DJ, eu tive uma atividade que sempre me levou ao público, né? E, normalmente com o público popular, o público jovem. Nós fizemos um projeto estudantil que chegamos em diversas parcerias com várias emissoras de rádio e nos levaram a executar esse trabalho de impactação com o público. Tivemos em mais de 120 escolas da cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina, e esse projeto divulgava muitas rádios, né? E eu vou falar disso hoje. Esse projeto depois se tornou um programa de rádio, a qual eu quero agradecer aqui as pessoas que nos deram esse desafio, que nos deram esse valor. Muito obrigado aos amigos e amigas que estiveram com a gente nesse desafio. Eu quero aqui agora aparecer aqui na tela para vocês aqui, para que vocês que estão chegando a primeira vez me vejam. Eu estou aqui agora preparado para falar com as pessoas. Você que me assiste agora, se você deixar o seu comentário, ele aparece aqui na tela, e é muito interessante você contar para a gente qual rádio que você ouve, qual rádio que você mais ouviu, qual locutor que você mais seguiu na sua vida. É óbvio que muita gente vão citar vários nomes aqui, vão falar do Eli Correia, vão falar do Zé Bétio, vão falar de pessoas e personalidades que fizeram grande marco na história do rádio brasileiro. Estou eu aqui agora aproveitando esse período de pandemia para compartilhar um pouco do meu tempo aqui com vocês e, é claro, também me conectar com pessoas que fazem parte desses históricos. A cada semana a gente trata de um tema, como eu já disse, e nós tivemos algumas semanas aqui que a gente falou de vários assuntos, de segurança pública, de educação, falamos aqui de projetos sociais, da criança e adolescente. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que sempre estão conectadas aqui no nosso trabalho toda segunda-feira. De forma simples, comum, a ferramenta que a gente tem utilizado aqui, um notebook aqui, um celular na minha frente, não é um estúdio, a qual muita gente imaginava ou esperava, mas de forma simples, as últimas 3 semanas nós impactamos uma multidão de pessoas. Quero agradecer a cada uma das pessoas aqui mais uma vez, ok? Eu tenho aqui já, me aparece aqui na tela, o nosso primeiro convidado. Ele é um amigo que eu conquistei, na verdade, eu não tenho nem essa qualidade, né, de conquistar uma pessoa com o gabarito como o desse convidado aqui. Eu estou com dificuldade aqui para ver se ele aparece a imagem dele aqui na tela. Deixa eu colocar aqui. Ciro, se você me ouve, Estou te ouvindo. Nós te ouvimos aqui, a gente só não está enxergando você, a sua imagem não está vindo para mim aqui. Gente, eu estou aqui com o Ciro César, um cara que ele tem uma história fascinante com o rádio. Esse cara, não tem como falar de rádio no Brasil sem a gente citar o nome do Ciro, né? Ele está ali se ajustando com a conexão para vir falar com a gente, mas eu tenho um histórico aqui para contar a respeito do Ciro. Se você, por exemplo, que está assistindo esse vídeo ou vai assistir depois e de repente não conhece muito profundamente sobre rádio, possivelmente se você citar no Google a palavra rádio, a palavra locução, vai aparecer o nome do Ciro envolvido, né? Ele é muito envolvido com esse assunto que eu estou tratando aqui com vocês agora. Ele tem uma escola que forma locutores há longas datas e longas décadas já tem muito tempo que ele desenvolve esse trabalho. E é o seguinte, ele tem um instituto onde ele desenvolve locutores, onde ele forma profissionais para esse meio de comunicação, que é o rádio, não somente o rádio, mas a televisão também. E o Ciro, ele tem
uma paixão tão grande pelo rádio que ele tem um acervo dentro dessa escola que chama Rádio Oficina. Eu vou expor fotos desse trabalho que ele desenvolve aqui. E eu sou muito grato de ter conhecido esse ser humano incrível, que além de profissional, ele é um cara muito competente, é um cara muito apaixonado pelo que faz. Ciro, nós estamos te ouvindo, a gente só não te vê. Eu creio que se você estiver conectado aí pela tela do seu celular, eu acho que dá para disponibilizar a sua câmera. Se não for possível, vamos ouvir a sua voz. Aliás, o rádio vive de improviso, né? E o improviso faz parte disso aqui, né? É verdade, é verdade. Tudo bem, Gil? Tudo bem? É o teu público, é muito bom estar com você aqui. Como é a primeira vez que a gente está entrando com essa ferramenta, legal. Eu vou pedir para a nossa produtora aqui, a Vivi, ver se ela consegue habilitar a nossa imagem. Perfeito. O som eu estou ouvindo perfeitamente, estou ouvindo vocês. Se você está me ouvindo, então ótimo. Se você tiver alguma orientação a nível de tela, eu tenho aqui embaixo, na parte inferior aqui, algumas orientações. Tem microfone. É imagem ou câmera? Câmera ou imagem que a gente habilita? Câmera. Pode habilitar a câmera, isso. Esse aplicativo aqui, um brasileiro lá nos Estados Unidos tem nos ensinado a trabalhar com ele. Uma multidão de gente no Brasil está aplicando o StreamYard. Depois eu vou passar para você, passar para os alunos aí. É muito legal. Muito bom. Bom, a gente está aqui manuseando, pondo em câmera. Vamos ver se... Enquanto isso, a gente vai conversando, a gente vai falando. O rádio é isso, né? O rádio nos dá essa permissão, né, de fazer as pessoas que estão do outro lado ouvindo imaginar. Aliás, é a única ferramenta capaz disso, né, Ciro? Você explica isso nas suas aulas e conta um pouquinho pra gente. Eu vou começar abordando você com uma pergunta que todo mundo acho que te faz quando te entrevista, né? Como começou essa paixão pelo rádio aí? Como é que foi? Bom, eu desde criança, eu imagino como a maioria das pessoas e dos profissionais de rádio sempre citam isso, que começa muito cedo na gente, né? Eu ficava olhando para o rádio e encantado para ver como é que funcionava aquela caixa mágica onde saía a voz das pessoas. E movido por isso, eu inclusive digo num dos livros que eu publiquei que o rádio ele começa de um sonho, vira uma paixão e termina uma eterna conquista. O sonho foi lá na infância. E aí, profissionalmente, as coisas começam aos meus 18, 19 anos, na Rádio Mulher aqui em São Paulo, depois Rádio Imprensa, Rádio Antena 1, Rádio Record, AM, FM, Rádio Cidade, e assim foi indo toda essa trajetória, né? Que legal, que legal. Ciro, é óbvio, né, que se você for escolher ou dizer o nome de alguma emissora de rádio que marcou a sua vida, fica até desonesto, porque você marcou a vida de muita gente em cada emissora que você falou aqui agora, né? Mas eu acompanhando o teu trabalho, eu vi que você tem um carinho imenso pela Record. A Record foi uma emissora que te deu um norte muito grande para esse mercado, que você sobrevive isso, né? Até hoje sobre isso, né? Exatamente. Muito porque também eu, quando criança, adolescente, nós morávamos próximos à Record, ali na Avenida Miruna, onde a Record ela foi, durante muitos anos, transmitiu a rádio, a TV e a rádio de lá, né? E eu pegava a minha bicicleta, ficava na porta ali para ver o movimento de entrada e saída dos profissionais que entravam no rádio e na TV da minha casa. Então a Record, quando comecei a trabalhar lá, eu passava pelaquela portaria que na minha infância e adolescência era sempre alvo dos meus sonhos, né? Então a Record foi assim uma rádio que eu tive muito carinho. Tivemos lá a oportunidade também de trabalhar com grandes nomes, o Eli Correia, o Paulo Barbosa, o Zé Béttio, como você mesmo citou aí, Nelson Rubens, e foi ali que eu aprendi muito do que é fazer rádio para a população de baixa renda, para as pessoas que têm o rádio como um grande amigo, um grande companheiro. Ô Ciro, o legal é que você levou o rádio para bem longe, né, nas suas palestras, tudo. Eu estou colocando aqui na tela agora, para os amigos assistirem, uma imagem do Museu do Rádio, de todos os equipamentos que você cuida, guarda, né, e você inclusive faz exposição. Esse trabalho pode circular o país inteiro. Aos amigos que nos assistem aqui, vocês que trabalham com projetos, tá aí uma dica que eu dou aqui para poder visitar cidades do Brasil inteiro. Você que trabalha, atua com política na área da cultura, tá aqui o resgate de uma cultura interessante.
todo esse material, esse acervo, acho que já tem uns 2 anos que eu não vou na Rádio Oficina, você permanece cuidando de tudo isso ainda como um tesouro, né? Pois é, mesmo fechado pela quarentena, a gente mantém esse acervo todo, aguardando aí quando a cidade estiver liberada de novo para as aulas presenciais, para as visitações, a gente está aqui com o nosso acervo que reúne equipamentos de rádio de grandes emissoras de São Paulo, como a Rádio Cidade, a Rádio Jovem Pan, a Rádio Globo, Transamérica, Bandeirantes, CBN. Todas as emissoras enviaram para nós os equipamentos aposentados. Fora isso, Gil, a gente tem também um acervo aqui que retrata os 100 anos de história de rádio, né, das tecnologias, desde 1919 até os dias de hoje. Nós temos peças que representam essa evolução toda. E é um bom, assim, programa para quem quiser trazer as crianças, para quem quiser trazer os jovens, os adolescentes, para ver como é que o rádio, de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde que nós vamos, né? Rapaz, eu sei que você tem um saudosismo interessante demais, porém, deixa eu te fazer um comentário aqui agora. É óbvio que não tem como pensar em futuro sem a gente ter uma relevância, uma importância com quem galgou, com quem trabalhou lá no passado. Entre as turmas que você formou, eu fui atrás de certificação profissional. E, cara, quando você estendeu a mão e você me ajudou, eu preciso fazer isso agora, ao vivo aqui, para as pessoas saberem. Eu sou muito grato, eu estava arrebentado, eu não tinha condição alguma, e você estendeu a mão e me deu uma força, e depois eu soube que você fez isso com mais um mar de pessoas, com muito mais gente. Esse coração teu aí é magnífico, eu acho que é por isso que as coisas não faltam para você, é por isso que você é brilhante no que você faz. E eu tenho algumas coisas que marcaram das aulas que eu tive contigo. Eu cheguei na Rádio Oficina meio soberbo, né? Eu cheguei pensando assim, cara, eu já trabalho em rádio, eu já sei fazer rádio, né? E eu vou lá só ocupar o meu tempo porque eu quero tirar o DRT. Eu quebrei a cara na primeira aula. Deixa eu contar para quem quer fazer aula de rádio aqui, gente, de locução. A minha última aula foi com o Ciro. E foi uma aula que a gente começou às 8 da manhã e terminou às 5:30 da tarde. Eu não consigo apagar da mente aquela aula. Aquilo ali mexeu comigo. E eu decidi, a partir dali, fazer um reset antes e depois da minha história no rádio. Eu já estava 14 anos trabalhando com rádios e eu descobri, né, qual é a minha serventia dentro do rádio. Porque muita gente quer fazer o rádio, mas tem uma mensagem tua que é muito interessante na tua aula, que você diz o seguinte: o rádio é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o rádio. Eu queria que você comentasse sobre isso com a gente. É verdade, o rádio, você, quando entra dentro do seu carro, dá a partida e vira o botão do rádio, entra uma música, entra uma notícia, entra uma informação. E isso é para todo mundo, quando você está em casa, caminhando no parque, dentro do caminhão, dentro da sua oficina, enfim, onde você estiver trabalhando, o rádio está ali ligado para todo mundo. E, na verdade, não é todo mundo que é feito para o rádio, porque muitas vezes nós temos hora para entrar, mas não tem para sair, né, Gil? É verdade. E para quem trabalhar em rádio e procura, assim, uma profissão burocrática que trabalha 8 horas com 1 hora de almoço e quer férias, quer curtir o feriado, final de semana, a nossa profissão, a qualquer momento que você liga, sempre tem um profissional ali trabalhando. Então, nós fugimos um pouco à regra e, mesmo assim, a gente faz isso movido muito pela paixão, pelo prazer de estar fazendo companhia para as pessoas, né? Legal. Ciro, a gente tem uma infinidade de assuntos, mas eu tenho alguns aqui que eu achei relevantes, porque até então você tem que dar aula daqui a pouco, aí você tem trabalho para realizar. Eu estou expondo agora uma imagem de 2 famílias em torno do rádio para ouvir as notícias, né? Isso aqui deve ter sido algumas décadas atrás, quando não existia ainda a televisão, existia o hábito das pessoas sentarem ao redor do rádio para ouvir. Você e a tua família chegou a praticar isso? Você chegou a fazer isso? Eu me lembro quando chegava em casa, quando criança, meu pai médico, ele vinha do consultório e pontualmente ele chegava sempre um pouquinho antes do almoço e ao meio-dia
ele ligava o aparelho de rádio de cima da geladeira que ficava na cozinha, e é a hora da refeição ali, né? E Legal. ele pedia a bênção pelos alimentos um pouquinho antes do meio-dia, para quando começasse o Repórter Esso, a gente ficar em silêncio para ele ouvir as notícias. Eram 3 edições ao dia, de manhã, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. E eu cresci nesse ritual de ouvinte, foi uma fase muito romântica, onde o rádio despontava na notícia. Ele saía daquele mundo do entretenimento da radionovela, dos programas de auditório, e começava a viver um outro momento, depois da invenção do transistor, que era a sua grande portabilidade, a mobilidade, que tirou ele das tomadas e levou para o dia a dia das pessoas, que era o rádio portátil. Então, foi assim um momento muito interessante na história do rádio e na minha vida também, que presenciei esse momento. Ciro, eu vou trocar a imagem aqui agora e aparece aqui o cara que é o nome da comunicação no país, Silvio Santos. E o cara começou no rádio, né? Eu falo respeitosamente cara porque ele consegue entrar na casa das pessoas e conquistar a amizade de todos, né? Mas ele começou no rádio, assim como muitos profissionais. Quais os nomes que você conhece de pessoas que começaram no rádio e depois pararam, depois foram para a televisão e não pararam mais? Você consegue se lembrar de alguns nomes? Olha, aí? você tem, o Silvio Santos é uma referência para todos nós, né? Você teve algumas passagens do próprio Eli Correia na televisão, você teve a Hebe Camargo, a Ana Maria Braga, que fez rádio também, o Brito Júnior, que fez muito sucesso aí em programas matutinos de televisão, você tem o Faustão, uma grande variedade. O próprio Carlos Massa, que é o Ratinho, vem da escola do rádio, onde você aprende que esse veículo é o senhor do improviso, onde você vai, através do tempo que você tem disponível e a falta da imagem, você vai ter que construir aquela imagem para que seu ouvinte possa entender a ideia que você está colocando para ele. Legal, legal. Ciro, antes de eu chamar aqui o próximo convidado, deixa eu falar de um assunto aqui que é apaixonante, o que você faz na tua aula, falando da imagem que aparece na tela aqui agora, que é o Repórter Esso. Né? Esse cara que noticiou durante tantas décadas, tantos anos, não só esse cara, esse jornal, né? Teve vários apresentadores, e você transmitiu para a gente na aula algo que todo mundo veio às lágrimas, todo mundo chorou, quando foi a despedida, né, da última transmissão do Repórter Esso. Eu, inclusive, pretendo encerrar essa live hoje aqui colocando a mensagem em que ele se despede, né? E, cara, que legal essa lembrança tua, você fundamentar uma era do rádio que foi tão importante, que fez o rádio se tornar o que ele é hoje aqui no país, né? Exatamente, foi um jornal apresentado pelo rádio que acompanhou algumas gerações. Era testemunha ocular da história, o primeiro a dar as últimas. Foi o primeiro apresentador, foi o Heron Domingues, um gaúcho, e o último foi Roberto Figueiredo. E era uma noite de final de ano, quando eles fazem a transmissão do último programa, como você vai mostrar, e eles vão dando as manchetes que foram transcorrendo ali durante aqueles anos de transmissão. E exatamente ali que eles se emocionam pela possibilidade de recordar ali os momentos mais importantes que eles noticiaram. E eles vão realmente se emocionam e vão às lágrimas. Eu acho que o público que nos acompanha agora também vai se emocionar, porque foi um momento muito especial, onde o rádio mostra que, acima de tudo, tudo que se diz dos ouvidos e segue direto ao coração não envelhece nunca, né? A sensação da emoção não envelhece nunca, sentimento não envelhece nunca. Ciro, deixa eu comentar algo aqui, rapaz. Eu hoje, preparando a pauta do que eu ia conversar aqui com você e com os amigos, eu imaginei o seguinte, eu falei, cara, pode ser que em algum momento alguém hoje não consiga colocar a imagem. Se eu estivesse tratando de algum outro assunto, talvez não caberia, né? Eu coloquei a foto tua aqui agora, aliás, eu vou até achar ela para colocar novamente, para as pessoas depois poderem entender quem é você e tudo mais. Mas olha que fascinante, quem ouve a tua voz imagina do outro lado como que esse cara é. Essa curiosidade do rádio
né, faz com que as pessoas se tornem curiosas, e essa curiosidade leva elas a assistir, a ouvir. Assim como agora, eu vou apresentar aqui a imagem de uma pessoa que eu vou colocar na tela aqui agora. Deixa eu incluir aqui, vamos lá. Esse aqui vai aparecer o rosto dele. E esse cara aqui já é manjado. Se você estiver assistindo aqui, esse cara dividiu o programa comigo, e muito bom rever ele. Eu não tive aula com ele, ele foi preguiçoso, né? No período ele estava disputando campeonato, alguma coisa, e ele não quis dar aula para mim, ele só dá aula para quem é bom, né? Só que assim, esse cara, ele foi um dos que mais dividiu o microfone comigo na Band, que fez um programa Pista da Band comigo, e a gente deu muita risada, deu muita gargalhada juntos. E para quem não sabe, o Fernando é filho do Ciro, né? E hoje ele pilota os microfones da Band aí, e é um cara que eu aprendi a gostar dele demais. E foi ele quem me apresentou o próprio pai e abriu os horizontes aqui. Você não sabe o quanto Deus usou a sua vida, viu, Fernando, para ajudar a que eu tivesse um norte a respeito do rádio. Muito obrigado, eu sou grato a você. E é legal ter pai e filho aqui nessa conexão, era algo que eu queria fazer. Eu não quis te contar, Ciro, até para não estragar um pouco a surpresa, né? Mas uma das coisas que eu queria comentar aqui, antes de dar a oportunidade dele dar o boa tarde, boa noite, é que muitas vezes as pessoas acreditam que filho de peixe, peixinho é, né? Mas eu acredito que trabalhando com o Fernando, como eu trabalhei, ele é um cara que desenvolve, assim, ele tem um talento formidável. Não estou dizendo isso só porque ele está aqui ao vivo, mas não é em vão que ele está numa emissora, não foi o pai que colocou, não foi um cartucho indicado pelo pai. Ele tem muito talento e eu adorava gravar o programa com ele, porque o programa tinha uma energia muito boa, né? Então eu queria quebrar aqui um conceito de que as pessoas podem imaginar que o Fernando só esteja no ar ou esteja em alguma rádio porque o pai foi o grande Ciro, né? Mas eu queria abrir aqui, Fernando, a respeito disso. Nós temos outros convidados para chegar daqui a pouco, eu já vou liberar o Ciro, mas é legal receber você falando a respeito do teu pai e disso que eu estou comentando aqui agora. Primeiramente, é um prazer aqui participar, ainda mais com o meu pai aí fazendo parte aqui da nossa live, né? Rádio Oficina, olha lá, que legal. A Aguinha aprendeu bem, tá vendo? A Aguinha durante a live, tá certo? Isso aí. Muito bom, isso aí, isso aí. É dito em aula isso, viu? Olha lá que eu aprendi. Muito bom. Tá certo. Mas, cara, é interessante, né? Porque todo mundo fala, sempre tem uma história para falar de quando entrou no rádio, né? E, cara, eu não tenho uma história assim... porque eu, na verdade, já nasci assim, no meio dos fios, junto com meu pai. Eu tenho história de rádio com meu pai desde, acho que dos 12 anos, 13 anos, quando meu pai... Eu me lembro até hoje, meu pai vai se lembrar de um evento que ele fez na FenaSoft. Hoje não existe mais, mas era uma feira de tecnologia. Foi em 2001, onde a Rádio Oficina trouxe para o Brasil essa tecnologia que hoje todo mundo conhece, que é a rádio web. A primeira rádio web do Brasil foi feita pela Rádio Oficina em 2001, através desse evento, e eu estava lá já, eu já mexia em rádio, eu já sabia mixar as músicas, na época era com vinil, as pessoas me olham e eu falo, puxa, naquele tempo do rádio com vinil, o pessoal olha para mim e fala, ué, isso aí, você não viveu isso. Eu não vivi profissionalmente, mas quando eu era moleque, a minha diversão, enquanto uns brincavam de guerra, outros brincavam de pega-pega, eu estava no estúdio brincando de ser locutor, né? Então eu não me lembro de uma época específica onde eu falei assim, puxa, eu vou ser locutor. Eu acho que caiu a conexão do Fernando. Ciro, você permanece aqui com a gente? Estou ouvindo aqui perfeitamente. Ciro, Poxa, que boa surpresa que você me deu aqui, não esperava. Cara, eu tentei interagindo com a gente aqui, legal. Eu tentei incluir o Cezinho, o seu outro filho também. Porém, é o seguinte, cara, eu não posso tomar muito seu tempo e, ao mesmo tempo, eu preciso uma outra oportunidade
para falar só com você a respeito de todas as histórias, de todos os relatos, de tudo que você já viveu, até em formato de uma homenagem, porque você realmente tem um histórico fundamental para quem gosta, para quem ama o rádio. Eu sou muito grato e eu sei que tem muito mais gente que é agradecido, né, pela tua existência no rádio. Eu já vou te liberar, deixa eu só aproveitar aqui um outro amigo que está disposto aqui a te dar um abraço aqui pela internet também, e esse cara foi o cara que me envolveu. Tudo bom, Alexandre? Tudo jóia? Tudo bom, Juninho? Me ouvindo bem? Estou te ouvindo sim. Ciro, você continua com a gente? Oi, Ciro? Grande Ciro César. Você tá bom? Como é que você tá? Como é que tá, Ciro? Tá tudo bem com você? E a Rádio Oficina? Vai bem? Estamos aqui num processo de reinvenção, meu velho, depois de toda essa pandemia, quando a gente teve que deixar as salas de aula fechadas e abrir as salas de aula virtuais. Então a gente está se reinventando aí e fazendo um trabalho novo. Graças a Deus conseguimos contornar as dificuldades e estamos aí trabalhando na formação dos novos radialistas aí formados pela escola. Tudo online, agora tudo é online, né? Tudo online, meu velho. Hoje a gente tem a sensação de estar dentro da sala de aula com os nossos alunos assim na tela de vídeo, e a sensação, eu já estou me acostumando com o ambiente virtual de estar falando para eles. Dá para fazer tudo que você faz na sala pelos equipamentos que a gente acertou aqui tecnicamente. Tá muito legal, tá muito bom, graças a Deus. Eu fico contente de ver seu filho aí, o seu filho tá a sua cara. Você vê? Meu, é Xerox completa do Ciro César. O Fernando, Ciro, grande garoto. Eu vou te liberar porque você tem compromisso e, ao mesmo tempo, o Alexandre foi o cara que me impulsionou para o rádio. Ele é um admirador do teu trabalho também, ele é locutor de longa data, é um profissional que, além de ser meu padrinho de casamento, foi o cara que disse o seguinte: além de DJ, você fala bem. Vem fazer um teste aqui um dia na rádio, e foi o primeiro cara a me impulsionar para dentro do rádio. Aí depois apareceu outros amigos, apareceu o Betinho também, que chegou para mim e falou: cara, o teu projeto nas escolas precisa virar um programa de rádio, vamos embora, vamos fazer isso, entrar em rede nacional. E então eu sou muito grato a essas duas figuras, Ciro César e o Alexandre. Obrigado, viu, Ciro, pela tua parceria de sempre, pela tua humildade. Você era um cara que era para estar cobrando para fazer o que você está fazendo aqui agora. E, com certeza, o teu gabarito é muito grande, né? Então, não há dinheiro que pague o que você está fazendo aqui agora. E também, eu acredito um dia em vida poder retribuir o que você já fez comigo lá atrás, viu? Eu ainda vou ser grato com você pelo que você fez comigo, viu? Olha, grande Gil, Alexandre, recebam aí o meu abraço, felicidades para vocês, parabéns aí pelos teus projetos, sempre você sabe que a gente está na torcida aqui, e a Rádio Oficina sempre à disposição de vocês aí. Um grande abraço, fiquem bem. Um abraço, Ciro, fique na paz, foi um prazer revê-lo, um abraço. Legal. Ok, abraço. Valeu, um abração. É isso aí, gente. Olha só, o Ciro é um pai do Fernando. O Fernando possivelmente caiu a conexão e acho que ele deve estar se ajustando lá. E esse cara está trabalhando demais, Alexandre. Ele está hoje numa... Ele tá pirando, na verdade, né? O Fernando está trabalhando não sei quantas horas por dia. Deixa eu ver aqui. Eu tenho ele aqui de volta. Tudo bom, Fê? Está de volta aqui? Eu tenho mais um amigo para colocar na tela aqui também. Opa! Fernando, mas você é a cara do seu pai, rapaz. Só que meu pai tem um pouquinho mais de cabelo, mas tudo bem. Faz parte do show. Eu já vou liberar o Fernando também, que a intenção era essa, era poder provocar também no seu pai essa sensação de ver o filho aqui conectado numa mesma live. E com o Fernando, eu sei que ele tem um histórico muito bacana. Cara, que horário que você está fazendo agora na rádio? Você não sabe mais, né? Seu colchão está lá dentro. Meu colchão está lá dentro. Estamos vivendo uma pandemia muito complicada, né? Infelizmente, o vírus entrou lá no Grupo Bandeirantes
tirou alguns profissionais ali do trabalho por um período limitado, graças a Deus. Marcelo, vamos falar o Marcelo, né? Olha, eu não quero, o Marcelo Dias, Tomei um susto quando eu vi. o Anselmo, o Pedro, que foram os que divulgaram. Teve outros que não querem divulgar, então a gente vai respeitar aqui, mas foram 6 da equipe que ficaram maus, assim, ficaram realmente sentiram bastante aí os efeitos do vírus, e aí a gente ficou, entre aspas, na linha de frente, não comparando o pessoal da saúde conosco, mas a gente que encarou aí por 3 semanas direto, sem folga, sem nada, e é isso, né, cara? A gente tem que tentar manter sempre a qualidade dos profissionais ali que estão ali na linha de frente, e foram 3 semanas ali de dificuldade, porque o Gil sabe como é que é a Band, é uma rádio muito difícil de se fazer, cada horário tem o seu esquema, né? Cada hora tem a sua forma de trabalhar, então demanda muito do locutor, e aí a função de alguém que substitui os locutores é muito complicada, porque tem que saber a rádio por 24 horas, né? Então foi aí uma semaninha bem pesada, mas ainda bem que a gente trabalha com o que ama, né? Então a gente vai trabalhar sempre com o prazer de fazer melhor, né? Que legal. E Fê, uma dúvida, você, além da Band, você também passou por outras emissoras de rádio, você já vem galgando aí já de um tempo. Eu te conheci na Band, mas você já teve outras experiências, já fez algumas coisas fora do universo Band FM também, né? Sim, cara. Eu comecei na Tropical, foi minha primeira experiência no ar, assim, de FM. Eu saí do Brasil, morei 5 anos na Inglaterra, e lá eu também tive uma vivência com a Record Internacional. Fiz umas produções, assim, nada tão fixo, uma vez ou outra, assim, eu fazia algumas produções para uma rádio chamada One Extra, que era da BBC. E também tive uma rádio web para brasileiros que moravam lá, chamada Rádio Som Brasil. Foi muito legal, assim, o tempo que eu fiquei lá, porque é engraçado como a gente é em rádio, né? Você vê, por exemplo, outros profissionais de outras áreas, de repente vai ter uma vivência em um outro país, ninguém quer saber da área, né? Eu, particularmente, quando eu cheguei em Londres, eu ia ficar 5 anos lá, eu não aguentei ficar afastado de rádio e inventei uma rádio web para fazer lá. Então foi uma experiência muito legal. Quando eu voltei de novo para o Brasil, aí eu trabalhei um período muito rápido na Jovem Pan, depois eu fiquei na Transamérica por 5 anos e agora estou na Band, completando 6 anos. Enfim, pretendo ficar muito mais lá. Gosto muito de todo mundo, sem exceção. Alexandre, muito unida, você sabe disso. Eu assisti a chegada de cada locutor. O Alexandre é meu mentor, é um cara que daqui a pouco eu vou pôr ele para falar aqui. É muito legal o assunto que a gente vai falar, eu e ele aqui, mas ele acompanhou aqui as minhas idas e vindas na Band, quando a gente ia fazer o Pista da Band. Então eu fui o cara que conseguiu receber todos os locutores que chegavam para poder trabalhar como seria feito o programa, e eu também dava dicas de como é a articulação interna dentro da rádio, porque lá eu conhecia todo mundo. Eu fiquei 9 anos no ar com o programa lá, e aprendendo toda semana, se desconstruindo. Aonde eu quero chegar com você, Fê, que eu já vou te liberar também. Esse cara precisa dormir, cara, senão ele não aguenta a noitada. A minha pergunta para você é a seguinte. Hoje, eu lembro quando você se adaptou, porque você veio de rádios que tem um perfil jovem e, de repente, a Band popular, né? E hoje você está tão solto, tão à vontade, que se você fosse, não vamos pensar nisso, mas se você fosse fazer um estilo jovem, sem novidade, ou você teria que tirar algumas características do rádio popular de você? Eu gosto muito do rádio jovem, adoro a rádio, aprendi a amar o rádio popular e adoro esse estilo, mas o locutor, ele tem que ter a sua facilidade de pegar outros estilos também, né? É óbvio que a função ela tem muitas vertentes, muitos estilos de locução, esportivo, jornalístico e assim vai. E a gente acaba se identificando com alguns estilos. Jovem é um estilo que eu me identifico bastante. Eu conseguiria me adequar facilmente. É uma das praças que eu gosto de trabalhar. Gosto de músicas do estilo pop,
rock and roll. Então, do estilo musical de rádio, eu acredito que eu conseguiria me adequar nos 3 estilos, né? O jovem, adulto e popular. Que legal. Que eu me identifico bastante. Tá Agora, explicado, tem outros que eu já teria mais, dificuldade, né? Mas tá explicado por que você desenrolava tão bem o programa Pista da Band comigo, porque você tinha a oportunidade de anunciar algumas músicas internacionais, nacionais, então agora deu para ver que dá liga, mas era algo que eu não sabia, eu estou te perguntando agora aqui, e a gente passou tanto tempo junto aí, eu acho que a gente gravou uns 3 anos de Pista da Band, 2 para 3 anos juntos. O cara que eu mais gravei foi o Marcelo Dias. O Marcelo Dias foi o cara que mais me aguentou lá. Agora você, depois dele, acho que foi o cara também que me suportou lá muito, demais. Cara, e a gente sente saudade, viu? É verdade. Deixa um abraço para toda a equipe lá, pro Dudu, pro Bussunda, pro Murilo, pra Marcinha, para todos da equipe, o Robson Ramos, eu conversei com o Robson hoje também, todos os amigos, o Murilo, que, cara, esse cara me lapidou muito, tem muito parceiro comigo. Betinho, a Célia também, deixa um abraço para todos lá, obrigado, eu vou te agradecer imensamente pelo trabalho que você fez por mim. Foi ele quem me ajudou a se tornar profissional, Alexandre. Até então, eu tenho muita gratidão a você e ao teu pai, viu? Claro. Obrigado pela tua participação aqui com a gente, viu, Fê? Que isso, é um prazer, estamos à disposição. Tenho um carinho enorme por você aí, por ter dividido com a gente lá o microfone. Sentimos muito a sua falta, comentamos de você até hoje. E Legal. Não esqueça de fazer uma visita quando tudo voltar ao normal. Vai ser um prazer Com certeza. lá, viu? Com certeza. Mano, vai descansar, que você precisa descansar para render mais à noite aí nas madrugadas. Falou, mano? Obrigado, viu? Tudo de bom, Um abraço, Fernando. Obrigado, um abraço, Alexandre. Fernando. Um abraço. Um abraço. Alexandre, não sai não, que você tá lascado. Você vai ficar comigo aqui até o final da live. Eu quero trazer um brother aqui. Que também. Fica atento. Fica aí, não sai não, que a gente vai falar de você e da sua carreira também. Você vai entender por que você está aqui até o final. Eu quero agora acrescentar um cara aqui. Olha a barba desse camarada aí. Parece tá a cara do irmão dele, o Lobo. Esse mano aqui é o seguinte, cara, ele fazia Metropolitana, a Rádio Metropolitana, quando eu fazia algumas ações com as escolas, com a descolada, e eu não tive a oportunidade de conhecer ele melhor. Mas depois ele foi para a Band e a gente começou a dividir microfone, dividir programa junto. Cadu, bem-vindo aqui na nossa live. O Alexandre também te conhece o teu irmão. Boa noite para você, cara. Obrigado por estar aqui dando esse tempo teu aqui para gente. Seja bem-vindo. O teu mic tá fechado. O mic eu acho que tá fechado aí. Não está saindo o áudio dele. O áudio dele acho que não está saindo. Cadu, aconteceu esses dias atrás aí, um lance desse aí, pode ser que seja um fone de ouvido. Vamos tentar amarrar aqui, porque o rádio permite isso. Eu não sei se ele está no computador ou se ele está no celular. Tira o fone de ouvido para ver se a gente te ouve aí, pelo microfone do celular ou do computador. Ou então, é o seguinte, ó, já aconteceu da gente se comunicar e brincar muito dentro de estúdio, isso faz parte do improviso de quem é radialista. Sai e entra de novo, vamos lá. Fica tranquilo. Sai e entra de novo, isso. Eu vi isso na Globo esses dias, Alexandre. Cara, a internet pega a gente de surpresa, né? E, gente, ó, enquanto o Cadu vai reconectar aqui com a gente, o Alexandre, meu grande amigo, irmão, o cara que foi meu padrinho de casamento, ele quem... Já quero adiantar para você que eu não estou com o talão de cheque e nem o cartão já está estourado, então não dá. Só que o Alexandre é o seguinte, esse cara tem uma história muito legal aqui com muitos radialistas, é um cara apaixonado também por rádio, e ele formou muitos... Chegou minha voz aí ou não? Chegou. Cadu, agora fala com a gente aqui, cara. O quê? A gente estava falando aqui a respeito da sua chegada no rádio, a respeito da sua carreira, tudo. Eu te conheci quando você fazia a Metropolitana, mas a sua história vem muito antes da Metropolitana. Você já devia ter feito muita coisa aí, já estava na estrada, né? Cara, eu assim,
trabalhar em rádio é desde 95, né? Lá em Taubaté. Meu irmão já é de rádio, meu irmão desde 86 trabalha em rádio. Hoje em dia não está mais no rádio, mas... Ou seja, essa história do rádio, ela já, assim como o Fernando também falou que cresceu ali no meio de fios e picape, LP, é a mesma coisa. Eu lembro que eu trabalhava, eu era atendente de um chaveiro, tinha 15, 16 anos, meu irmão trabalhava no interior de São Paulo, em Tatuí, não sei se vocês conhecem essa cidade. Conheço. Numa rádio chamada Ternura. Aí chegava final de semana, porque lá é a cidade Ternura, né? Esse é o nome da cidade Tatuí. Então a rádio chama-se Ternura. Eu pegava o ônibus sábado à tarde e ia para lá e só voltava a segunda de manhã, porque eu queria viver esse universo do rádio. Porém, como a gente fala, o bichinho do rádio me picou mesmo, a partir do momento que eu soltei uma vinheta e apertei o power da picape, que era uma Radiolab, lembro até hoje. Radiolab. Pesada ela, hein? Pesada, hein? Para chegar no... Ao invés de ser uma volta e meia, tinha que ser 2 voltas. Eram 2 voltas para entrar na rotação certa. Cadu, você é jovem, cara. Você é jovem, mas você chegou a trabalhar com tape de rolo, com cassete, essas coisas? Não. Olha, eu cheguei assim, mas isso tô falando de 93, né? Foi quando eu cruzei a primeira música. Meu irmão trabalhava na rádio, mas eu ia lá. Mas eu peguei cartucho. Dessas coisas mais antigas, cartucho eu trabalhei. Na Metrô, em 96, a primeira vez que eu trabalhei na Metrô, em 96. Caixeira. O Alexandre Coutinho lembra bem aí da Metrô. Isso. Aí eu peguei cartucho, lá no 2202, não é nem no 2198, não. É do lado, em cima do Luke Lanches ali. Ó. Em cima do Luke. Ali que era a Metrô. Mas não sou tão velho assim não, viu, Gil? Eu sei disso, pô, eu sei disso. Só a carinha de acabado mesmo. Não. Meu, deixa eu contar algo aqui para vocês. Alexandre, você sabe que dentro do estúdio a gente vive uma vida que as pessoas pensam que aquilo ali é a vida da gente 24 horas por dia, a vida inteira, né? E uma vez eu fui fazer um show, eu não lembro acho que foi pela Band. E aí o pessoal da rádio falou assim, ó, o Cadu vai com você. Tá bom, passei em tal lugar, era no interior e a gente pegou a estrada. E eu lembro que na volta desse show a gente encontrou uma mulher com o carro quebrado. Meu, ele puxou o meu volante, encosta. Cara, ele desceu do carro com o carro andando, cara. Nossa. Nunca vi aquilo. E assim, de repente eu olhei no espelho, ele já estava indo atrás de ajudar. Vamos lá, a gente troca o pneu e tal. Isso marcou, viu, Cadu? É uma característica que revela o coração das pessoas, né? E às vezes a gente imagina que o cara que está no microfone, que está numa rádio, está com um horário lá em primeiro lugar e tudo mais, o cara, ele se torna um ser humano difícil de conviver, né? E eu queria te elogiar por esse episódio desse dia. E o Cadu, foi um cara que eu gravei um pista com ele, bastante também. E assim, com todo mundo a gente tem alguma diferença, alguma coisa que você não concorda, né? E esse foi um dos caras, que, assim, a saída dele fez falta para mim, né? Então tem gente, né, Alexandre, que você sabe disso, que marca tanto a vida da gente que depois que vai embora, a gente depois demora a se adaptar, né? E às vezes eu não ligo pro Cadu, não fico mandando mensagem, porque a gente entende que a vida de radialista, cara, é maluca, não para. O Robson Ramos, eu mandei mensagem para ele hoje, ele continua ainda sendo competente para isso, de responder muito rápido. Eu não sei como, né? Mas como que tá a sua história agora, Cadu? Você está fazendo agora um trabalho de informações, é isso? Hoje eu trabalho na BTN, que é uma empresa que presta serviços para rádio, né? A gente uma coisa que é mega importante numa grande cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, e a BTN está nessas grandes cidades, informando sobre o trânsito, né? Então eu no meu caso, eu faço boletins para a Nova FM,
Nova Brasil, na verdade, né? É que eu vi o Ciro César e eu lembrei de Nova FM Record. Aí eu faço lá os boletins e para Tropical também. Inclusive é a mesma empresa que o Robson, um dos 500 trabalhos do Robson, né? Viu? O cara trabalha em 20 lugares ao mesmo tempo, cara. E assiste novela ainda. Meu, é demais. Ele chega a ser demais. Ele assiste novela. Se você falar quando estava aí as novelas, ele sabe tudo, cara. Sabe tudo. Big Brother, então, sabe tudo. Robson, você deve ter uns 2, 3, sei lá, uns anõezinhos lá trabalhando para você, colhendo informação lá, cara. Não é possível. Você deixa seus filhos em casa lá, procurando as coisas, porque não é possível. E eu encontro ele ainda no mercado fazendo compra, Robson. Então. Ó, só para você entender, Cadu, olha só, o Robson, um dia eu estava fazendo lá uma gravação de um programa com ele e tinha mais 2 programas para ele gravar na fila. Então aquele entra e sai do estúdio e ele muda a imposição de voz, ele muda a forma que ele vai se comunicar. E uma vez o Robson Ramos, cara, chegou lá com uma notícia, ele falou assim, os caras vão me fazer eu voar de helicóptero. E ele é apaixonado pelo ar, ele é doido para pilotar avião, ele já estava doido por isso, e os caras encaixaram ele para fazer notícia de trânsito. Foi uma notícia que deixou ele muito feliz. Então, vai ser até hoje. Não agora, porque agora, por causa da pandemia, não está tendo os voos, né? Eu cresci ouvindo o Robson, aí você imagina, lógico, muita gente que eu cresci ouvindo e depois eu fui trabalhar junto, na Metrô, o Vaguinho, lá na Band, o Robson, o Murilo, né? Que o cara ímpar, ele como na liderança, eu falo para todo mundo isso, ele consegue chamar a sua atenção, uma classe, polido demais, você acaba ficando sem graça. É verdade. Eu tô dando esse trabalho para esse cara aqui. Aí eu fui trabalhar com esses caras, essa Band, cara. Você imagina a minha alegria com Robson, Murilo, Renan Gonçalves, Marcelo Dias. Tadeu, Marcinha. Entendeu? Tanta gente bacana. Isso são coisas que o rádio vem me, cara, proporcionando há muito tempo. Além de gostar de trabalhar, né, nisso, faz parte de mim já. É aquilo que o Fernando falou, por mais que você tente, às vezes, não, puta, bicho, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer fora do rádio, para, né, arejar um pouco a cabeça e tal, é salutar isso também, mas você dá meia volta e você acaba mirando no rádio, de uma forma ou de outra. De uma forma. É verdade. Olha, falando aqui até um pouquinho com o Alexandre agora, até é legal o Cadu também tá aqui com a gente, que ele é gente nossa. O Alexandre é o seguinte, cara, ele foi um DJ que marcou gerações, esse cara trabalhou junto comigo em vários lugares, e assim, eu fui discipulado por ele. E ele revolucionou gerações, ele passou mais de 25 anos tocando como DJ, só que um certo dia esse cara fala assim, olha, no meio do baile ele fala assim, me escutem essa semana em tal rádio. Aí daqui a pouco, na outra semana, eu vou estar em tal rádio, e quando eu fui ver, ele já tinha formação de radialista, ele já tinha o DRT, o Alexandre teve participação na Metrô, teve participação em rádio, eu nem me lembro mais, mas um dia... Tribuna FM de Santos, Fraternidade FM. Aí esse doido um dia chegou e falou assim, cara, tem um cara na madrugada, à noite, que só precisa levantar o botão e abaixar. É fácil. Vai lá para você dar uma assistência para ele. E eu fui trabalhar na rádio, e quem que era o cara? Era o Sérgio Boca, cara. O Sérgio Boca com 1 litro de Coca-Cola todo dia do lado, e ele virava para mim e falava assim, carinha... Você é carinha. Entre e abaixo. Então o Alexandre dirigiu algumas rádios aí, que ele deu muita oportunidade para muita gente. Tem muita gente que é grato a você, Alexandre, pela oportunidade que você dá até hoje para as pessoas. O Alexandre hoje está dirigindo uma outra jornada de locução que é muito importante, mas que levou ele ao Fantástico, cara. Foi lá para a Rede Globo também. Alexandre, conta pra gente aí um pouquinho da sua história aí também, cara. No rádio já, contando tudo, tem 28 anos de rádio. Graças a Deus eu trabalho já numa empresa há 26 anos
que me levou no Fantástico fazer uma grande matéria e tudo mais, fazer cabine de TV lá na Globo, né? E a seguir no Fantástico. E foi, graças a Deus, a gente vem fazendo grandes trabalhos de locução. Hoje coordenando também uma rádio que está crescendo muito e no ABC, e estamos seguindo firme e forte. Que legal. Você conheceu o irmão do Cadu? Porque você logo na entrada... Trabalhei com ele na Metropolitana. Ih, já tem cada história com o Rodrigo Lobo, pelo amor de Deus. Já cheguei a separar briga dentro do estúdio. Não, você vai pra lá, você vai pra cá. Calma, segura, peraí. Ó, vai acabar a música. As histórias que acontecem com o microfone fechado que o pessoal não imagina, né? Cadu, uma vez eu tava com esse cara numa rádio, velho, lá em Mauá. E a rádio tinha uma audiência ferrada. Eu não sei se a rádio era comunitária. Não sei a rádio como é que é. Como é que é a rádio? Positivo FM de Mauá, cidade de Mauá. Cara, eu tenho medo de barata desgraçado até hoje. Foi. Cara, e assim, aquela rádio me inventou de aparecer uma voadora. E ele tentando matar a barata para eu não ver. Porque o programa que eu estava fazendo tinha participação de ouvinte, então não tinha quase dúvida. Era fora dele. Cara, chegou uma hora que aquela miserável voou para o meu lado. E eu larguei a rádio fora do ar, cara. Foi. E eu dentro do estúdio, quando eu vi, eu olhei, eu falei, o que eu faço agora? Aí eu comecei a baixar, e ele olhando para mim, eu nada, não, vai, segue normal. E aí quando foi uma hora eu falei, não, pô, é um barato aqui. Ó. O Alexandre também tem outro episódio que eu me lembro, é o seguinte, rádio, se não tiver estruturada, com equipamentos conforme manda a lei, o figurino, a torre de transmissão que transmite, ela também é receptiva para raios, né? Então, quando começa a chover, os locutores ficam tudo em pânico, né? Não coloca a mão em pendrive, não coloca a mão em telefone, né? E uma vez, o que acontece? Eu e o Alexandre, numa rádio, não lembro onde foi, a gente já tinha saído do ar e paramos para comer um lanche e tal, e começou aquela trovoada toda. Só sei que caiu um raio no quarteirão onde estava a emissora, onde estava a rádio. E, Alexandre, não sei se você lembra disso, mas o aparelho de telefone derreteu na nossa frente. Você lembra disso? Foi, lembro. Cara, é muito perigoso, né? Então, assim, as pessoas que ouvem as programações do outro lado, vê o locutor sorrindo, vê o locutor feliz e tal, não imagina que, de repente, o cara está enfrentando a dor. Você já teve que entrar no ar, Cadu, alguma vez, tendo que sorrir sem ter motivo para isso? Por exemplo, com a perda de algum parente, alguma coisa? Sim, cara, isso faz parte da profissão, né? Ossos do ofício, né? Muitas vezes eu posso citar aqui, inclusive na Band, né? Uma tia minha faleceu, como não tinha ninguém para fazer, quer ver? Aí que tá, né, cara? A questão de você abraçar aquilo que você faz, né? Não só profissionalismo. Mas acima disso, olha, claro, também, profissionalismo, mas o caráter de você não deixar o teu companheiro que está lá, senão ele ia ter que dobrar. Sim. Eu lembro que era o horário de 12h às 6h. A gente estava fazendo na Band lá uma fase que a madrugada eram 6 horas. A Vaninha era a coordenadora, você lembra da Vânia ou não? Lembro da Vânia, lembro dela. Aí liga daqui, não sei o que lá, não tem como. Não, beleza, vamos lá, vamos fazer. Ou seja, o pessoal velando minha tia lá, e eu não ia, no interior, eu não ia conseguir sair 6 horas da manhã e ir para lá. Primeiro porque eu ia estar cansadíssimo, né? É perigoso até pegar a estrada. E segundo que já ia acontecer o sepultamento logo cedo, então não dava tempo. Mas isso daí fora problemas que você tem no seu dia a dia, que te chateiam. Isso aí foi um caso extremo. Mas fora problemas no seu dia a dia, que você, né, te chateia e tal, você tem que entrar no ar e o ouvinte não quer saber, meu amigo. O ouvinte não quer lá ouvir você choramingando. A não ser que você entre naquela pauta de você ser zoado, entendeu? Se você conseguir extravasar isso de uma outra forma... aí ok, mas você não pode deixar o cara saber que você está passando por aquilo. O cara liga o rádio, o cara não quer saber do que você está passando, se a tua conta de luz está atrasada ou não. Você tem, Cadu,
Cadu, eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha agora das câmeras dentro do estúdio de rádio? Perdeu um pouco aquela magia que o rádio tinha de antigamente, que o ouvinte tinha, como é que aquele locutor imaginava? Hoje, o que você acha isso das câmeras dentro do estúdio de rádio? Ale, são duas, é uma coisa sem volta, né? E necessária. Para os dias de hoje, a rádio que não fizer isso, não se adequar a essa questão multimídia, ela não vai longe. E quando eu digo não vai longe, é por questões comerciais e tudo mais. É porque o comercial hoje, isso é mais uma ferramenta para o departamento comercial vender para o cliente, né? Isso mesmo. Por outro lado, tem essa parada do ouvinte, né? Como ouvinte, o ouvinte fala, poxa, mas será que fulano... Nossa, eu ficava imaginando o Emílio Surita de várias formas. O Vaguinho, depois, né? Que eu cresci ouvindo Rádio Jovem. Então, o Vaguinho era o meu Deus. Hoje em dia, o cara tem acesso a tudo. Por outro lado, também... Quer dizer, ninguém engana ninguém mais. O cara tem quando chega lá, é um mosquito. Já não dá mais aquela voz bonita, já não tem como fazer, que o cara tá te vendo, né? Não tem jeito. Não tem como. Legal. Mas, por outro lado, dessa forma você coloca o ouvinte no universo do rádio. Aproxima bastante, cara. Então, eu acho que tem mais pontos positivos do que pra gente achar ruim tudo isso aí. Legal. Cadu, eu vou partir aqui finalmente para a live não ficar tão esticada, que a gente tem preguiça de assistir mais de 1 hora, mas a gente tem tanto assunto para poder se falar. Até amanhã. Numa próxima eu também quero poder fazer algo só contigo, mais curto, mas que seja até de assuntos que a gente não trouxe aqui. Obrigado pela tua família ter liderado você aí, o pessoal que trabalha ao teu redor. Cara, obrigado pela tua força aí de estar aqui com a gente aqui numa hora dessa aqui, que isso aqui não leva dinheiro para ninguém, mas ao mesmo tempo mostra pra gente quem são as pessoas que a gente pode contar, né? E Deus sempre surpreende a gente, né? A gente vê que Deus levanta amigos em umas horas delicadas como essa. Eu estou sem trabalho, mas esse trabalho aqui está desenvolvendo algo muito bom para mim e também para as pessoas que fazem parte. Então, Cadu, quero agradecer mais uma vez a tua índole, o teu caráter aí, e, que Deus te abençoe na sua jornada aí, viu? E que você continue sendo sempre esse cara que você é, viu? Imagina, Gê, estamos aí, sempre que você precisar, eu faço questão de participar. Além do que, o que você falou, ainda mais nesse momento aí, né, de pandemia, as pessoas ficando mais em casa, é um conteúdo, porque hoje em dia, você vai ali no Facebook, você fica vendo, eu mesmo perco o bicho, tem sacanagem, você perde muito tempo vendo aqueles vídeos lá, entendeu? E vou atrás de coisas que me interessam. Isso aí é muita gente que tem interesse, assim como eu lá atrás queria muito ver esses vídeos, só que era outra época, não tinha tudo isso, né? Eu tinha que ir até a rádio, ficar lá na porta esperando um Robson Ramos entrar, sei lá, um Murilo entrar, um Alexandre Coutinho entrar, para você poder ver quem é o cara, entendeu? Hoje em dia tá tudo aí, ó. Tudo aí pra todo mundo. Verdade. A tecnologia facilitou tudo. Ah, sim. É verdade. Cara, me despeço de você, agradecendo, gratidão, Deus abençoe a sua vida aí, viu? Amém. Cadu, você também. Sempre lado a lado com a gente. Obrigado, viu, querido? Tamo junto, Gil, Alê também, bom te ver. Bom ver vocês aí. Um abraço. Cadu. Um abraço pro seu irmão. Valeu. Alexandre, permaneça aqui ainda, porque eu agora vou desenvolver com você aqui algumas coisas. A gente tem aqui um comentário, eu coloquei todos os comentários, você que nos ouve, deixou o celular, o computador de lado, a televisão ligada, e só está ouvindo a gente, todos os comentários escritos apareceram na tela aqui. Nós temos aqui a Gisele Barbosa. Boa noite. Se não estou enganado, ela mora no litoral, amiga nossa, a gente conheceu, eu lembro dela, amiga de infância. Eu coloquei o recado do Edinaldo também, que frequentou os nossos bailes no Stock News, no Faders, no Zap. Mandou um abraço para você. O Kaká também, o Ricardo. Aqui, ó.
Eu tenho vontade de conhecer o Ciro César, que ela trabalhou na Rádio Cidade também. Na Rádio Cidade. E também tem uma mulher linda que deixou um comentário aqui, cara, olha só. Ela tá me assistindo, cara. Pelo menos ela me assiste. Marta Fonseca Esteves, a famosa minha comadre. É isso aí. Ela adorava ouvir a Rádio Cidade. A gente ouviu muito a Rádio Cidade. Alexandre, eu quero trazer na tela aqui agora um assunto que você também fez parte disso, né? Eu quero relevar aqui agora uma coisa que, se não fosse o teu empurrão, eu não teria chegado lá, né? Então eu quero colocar na tela a logomarcas de emissoras de rádio, cara, que eu tive a oportunidade de trabalhar, mas se não for, gente, vocês que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo depois, eu tenho imensa gratidão em todos os lugares que eu vou, eu agradeço ao Alexandre pelo que ele fez, porque tá aparecendo na tela agora dessa live aqui a logomarca de empresas, de emissoras que me deram a oportunidade um dia, mas que se não fosse o empurrão do Alexandre, se não fosse esse cara, eu não teria pisado lá. Então eu tive a oportunidade de trabalhar em eventos com a Jovem Pan, eu trabalhei em eventos com a Transcontinental, inúmeros eventos com o Cidinho, tive a oportunidade de trabalhar em eventos com a Rádio Cidade, na época do Mistura Brasileira, trabalhei com o 89 FM, na época do Cafebre. Eu cheguei a fazer trabalho com a Transamérica em Minas Gerais, em Uberaba. Uma rádio que me deu muita oportunidade foi a Metropolitana, onde eu fiz muitos trabalhos, muitos eventos, muitos shows. Eu sou muito grato à equipe da Metrô, na época o Gordão, a Karina, o Jair e toda a equipe, a Camila, que está lá até hoje. Mas, assim, eu tenho uma imensa gratidão pela equipe Band FM, pelo trabalho que o Betinho me permitiu realizar, o Betinho, o Pedrão, a Célia, o Murilo, e todos os que me deram a oportunidade de um dia poder estar no ar. E, Alexandre, você foi o culpado disso, cara. Eu estou fazendo isso aqui não de uma forma que eu venha me exibir. Se não fosse você ter dado uma oportunidade uma vez, falando, cara, vai lá, só regular a voz do Sérgio Boca. E o Sérgio Boca depois falou algumas coisas que encantou meu coração, e lá foi eu pro rádio. Então eu sou muito grato ao que você fez. Desejo imensamente que você seja sempre... Sérgio Boca falou, coloca aquele rapazinho para fazer locução. Ele é carinha. Ele falou uma coisa, o Sérgio Boca, que ele me perguntou uma vez, no intervalo de um programa, ele falou assim... Minha voz está sendo boa? Boa, perfeita. O Sérgio Boca me falou no intervalo uma vez, ele falou assim, por que você não faz um programa aqui na rádio, carinha? Aí eu falei assim, cara, eu não tenho voz para isso. Ele falou, mas quem te disse que precisa ter voz? Você tem bastante assunto, você tem argumento. Vou falar para o Alexandre te arrumar um programa na rádio. Cara, e aí foi feita a besteira. Foi feita a besteira, porque nunca mais eu saí daquilo. Nós, na época, trabalhávamos com LP, com disco de vinil, o CD veio depois. A gente trabalhava com fita cassete. Você lembra disso, Alexandre? Lembro, poxa, como que eu lembrava disso? E depois nós vimos o MD, né? O MD. É verdade. A gente teve história para contar, nós formamos uma equipe de DJs que depois se tornaram radialistas. Você lembra o nome de alguns aqui que foram importantes aí na nossa caminhada, cara? Vem na sua cabeça agora? Bom, você está falando na área de locução ou na área de eventos que nem a gente faz? Eu acho que mais locução, Xandão. Você lembra de alguns que a gente conseguiu colocar no rádio aí? Para você ter uma ideia, lá no Energia na Veia, nós temos um amigo nosso, Marcos Freitas, que ele começou com a gente. Você lembra disso? O Jimmy Soler da Energia 97, foi eu que ajudei ele montar o primeiro piloto dele para ele entrar no rádio. Ele entrou, foi na Jovem Pan. E depois ele foi para a Energia 97. Que legal. Bom, Alexandre, qual o fruto do rádio que o rádio te entregou e te deu? Qual foi a permissão que o rádio te possibilitou na vida? O que você tem a dizer às pessoas que te acompanharam, te ouviram no rádio, para deixar aqui marcado nessa live aqui, para as pessoas que vão assistir e estão assistindo agora? O rádio, para mim, foi tudo. O rádio foi um sonho, né, Gil? Foi um sonho que eu tinha desde pequeno, porque eu ouvia rádio desde os meus 10 anos de idade, e eu tive a primeira oportunidade, foi aos 18 anos, na Tribuna FM de Santos, numa madrugada, e quando eu me vi dentro do estúdio, eu falei, o que eu estou fazendo aqui?
e tremendo que nem um louco, que nem um vara verde, né? E daí para frente, aquele bichinho do rádio me tocou e eu nunca mais deixei o rádio. Deixei um pouco mais o meu lance de DJ para viver mais o rádio hoje, entendeu? A locução. Gente, para quem não sabe, o Alexandre é um dos mais brilhantes locutores comerciais. Ele trabalha assim com aquela área de locução comercial de loja, mas ele forma a equipe. O Alexandre, hoje, essa profissão existe por causa dele, né? A primeira rede de supermercado que pensou em colocar locutor para fazer grandes vendas de queima de eletro e de outros departamentos, o Alexandre foi ao laboratório, ele está nisso até hoje, ele forma profissionais para isso. É óbvio que quando a gente entra em alguma loja, ou loja ou supermercado de grande nome, e a gente sempre encontra bons locutores. Às vezes pode ser que você se surpreenda e não encontre um bom locutor. Esse que você encontra que não é bom, não passou pelo treinamento do Alexandre, não passou pela mão dele. E, gente, não é fácil fazer esse trabalho, porque você, além de ser bom no que faz, você tem que convencer as pessoas, né? Tem que vender. Claro. Quantos anos fazem que você coloca as lojas onde você é colocado para trabalhar em primeiro lugar de venda? Quanto tempo já fez? 26 anos. 26 anos. Eu trabalho por uma grande rede de hipermercados. Graças a Deus. Grupo Pão de Açúcar. Grupo Pão de Açúcar. Grupo Pão de Açúcar. Rede Extra, há 26 anos, sem interrupção, graças a Deus. E eu fui o primeiro locutor a começar tudo isso. Eu lembro até hoje, foi em outra rede de hipermercado que eu implantei esse serviço, e eu lembro que o diretor chegou para mim, hoje eu trabalhava em rádio, né? Ele falou assim, você vai falar aí, se você gaguejar, você está fora. Eu falei, tá bom. Eu fiz locução por 20 minutos, e eu fiz uma revolução dentro de uma loja em Santo André, e quando terminou, ele falou assim, você está contratado. O que você precisa para você fazer esse trabalho dentro das lojas? Eu acho que eu lembro, foi quando foi criado uma cabine de uma rádio dentro de uma rede de supermercado grande, né? E isso era um estúdio. Eu me lembro. Gente, não tem nenhum problema eu admitir aqui para vocês uma coisa com muita franqueza. Eu não tive virtude nenhuma para isso. Eu tentei várias vezes trabalhar com esse mercado, mas a minha locução não convence ninguém. Eu não consigo vender periquito, fósforo, eu não consigo vender bala, eu não consigo convencer ninguém a comprar nada. E isso não me frustrou, porque cada macaco no seu galho, né? E o Alexandre não. O Alexandre, ele é um valente, ele consegue fazer rádio jovem, rádio popular, fazer humor e fazer locução comercial. Você é diferentão, cara. Você é um cara brilhante, viu? Eu sempre pensei uma coisa, né, Junei? O locutor, ele tem que ser pau para qualquer hora. Ele tem que ser rádio jovem, rádio adulta, rádio popular. Só não fiz ainda a rádio evangélica, mas tenho muito vontade de fazer ainda sistema evangélico de rádio ainda. Vai chegar a sua hora. Eu vou comentar algo aqui com você e com quem está assistindo, né? A gente tem várias histórias aí, o Alexandre, de muita amizade, irmandade, que a gente poderia passar horas aqui. A gente vai fazer depois uma outra conexão para falar dos DJs, para falar das danceterias que a gente trabalhou junto, que eu acho que isso aí vai ser bom para as pessoas que nos seguem, né? E, Alexandre, quanto ao Universo Rádio, muito obrigado pelo que você investiu na minha vida, foi muito bom para mim. Eu aprendi demais, eu acho que trouxe bons frutos aí, eu consegui ter audiência, eu não fiz o teu nome passar vergonha aí por causa do trabalho que eu desenvolvi, né? Então você foi um bom mestre, um bom professor, e eu queria me despedir de vocês, para você deixar aqui uma mensagem aqui para as pessoas que estão se assistindo aqui agora, para a gente dar tchau aqui, e finalmente eu ir para o final dessa live. Junei, eu que tenho que te agradecer. As pessoas falam assim, pô, você deu a oportunidade. Não dei a oportunidade. Foi o momento certo, a hora certa, e quem dá a oportunidade é você mesmo. Não adianta eu colocar você lá e você não ter feeling para aquilo, para fazer, entender, você não conseguir desenvolver o trabalho.
depende muito de você. Eu sempre falava para qualquer locutor que eu colocava, eu falava, rapaz, eu nunca vou te mandar embora. Quem vai se mandar embora é você mesmo que vai se mandar embora. Entendeu? Por isso, eu sempre digo para todos, gente, humildade, sempre em primeiro lugar. A chave para abrir todas as portas da sua vida chama-se humildade. Eu quero te agradecer, Juninho, meu compadre. Eu chamo o Juninho de Juninho, né? E dizer, você pode ter falado que eu te dei oportunidade no rádio, como DJ, mas hoje você me deu uma outra oportunidade maior do que todas essas que talvez você tenha falado. Você deu a oportunidade de eu conhecer Jesus. E eu te agradeço muito. Que legal, que legal. Alexandre, vamos caminhar muito junto nessa vida. Obrigado pela tua participação. Eu sou grato a Deus pela tua família, pela tua vida. E teremos aí outras oportunidades, outras vezes aí para a gente se falar mais vezes. Vamos falar do Stock News, do Fender, vamos falar de todas as outras coisas boas. Lembrando que sábado agora próximo nós temos a live do Stock News das 7 da noite à 1 da manhã. O Gil vai ter a sua participação também na live e eu vou estar lá no melhor dos anos 70, 80 e 90 junto com a Demix Eventos. Alexandre, obrigado. Deus abençoe. Bom descanso aí, a tua folga hoje. Depois a gente se fala mais, meu irmão. Deus abençoe. Se cuida. Um abraço, gente. Tchau. Valeu, valeu, valeu. É isso aí, minha gente, meu povo. Obrigado a todos vocês que estiveram até este momento aqui, nos acompanhando aqui nessa trajetória, desse trabalho. Tanta emoção, tanto assunto que a gente conseguiu digerir aqui. Possivelmente daria para muito mais conteúdo. A gente tem muito mais amigos do segmento rádio e da comunicação para poder instruir a respeito do que cada um viveu e poder compartilhar essas experiências, né? Mas numa outra oportunidade, a gente faz a segunda fase, a segunda live com outros amigos também importantes. Obrigado a todos aqueles que chegaram até aqui. Eu quero, antes de encerrar, eu quero poder compartilhar algo aqui relacionado a esse assunto que a gente veio conversando hoje. Algumas pessoas, pode ser que não acredite na existência do rádio, mas o rádio, ele sobreviveu a tudo, né? A chegada da televisão, olha, eu acho que o rádio agora já era, não teve jeito, o rádio permaneceu. A chegada da internet, eu acho que agora o rádio já era. O rádio é o veículo de comunicação que mais está engajando com a internet. A gente acredita que esse segmento jamais vai acabar, né? Por mais que não entendamos, a gente sempre vai ter dificuldade de compreender as mudanças, os avanços das ferramentas, né? Mas a gente precisa sempre nos capacitar, buscar mais conhecimentos, né? E sempre estar em comunicação com a humanidade e com Deus, que senão a gente fica para trás, né? Enquanto houver sentimento, ainda teremos gente apaixonada pelo que faz. E com isso, está garantida a existência do rádio, tá ok? Os nossos trabalhos aqui são totalmente orgânicos, nós não investimos nem uns centavos, a gente não gasta dinheiro, nem impulsionamos. O nosso trabalho só são entregues para as pessoas que curtem, que interagem com o nosso canal no YouTube e com a nossa página no Facebook. Por isso, deixa aí o seu like, clique em curtir, comente, compartilhe para que mais pessoas possam receber os nossos conteúdos e se unir com a gente. Aliás, juntos somos mais fortes, ok? Eu quero colocar na tela aqui agora o assunto que a gente vai debater na semana que vem. Olha que interessante, gente, olha só, é isso mesmo. Próxima semana, na próxima segunda-feira, dia 17 de agosto, o nosso próximo desafio será estudar esse assunto aqui, refletir juntos esse assunto contagiante, o poder da transformação das pessoas através dos esportes. Gente que encontra superação nas dores, nos treinos, no enfrentamento do corpo pedindo descanso, na renúncia para os prazeres da vida, nos prazeres da alimentação, também na compensação das conquistas. Gente que acha força onde não existe mais força. Faremos aqui uma grande homenagem para os grandes amigos esportistas, atletas que têm incentivado gerações a superarem seus limites. Nós estaremos aqui com convidados especiais que viveram histórias lindas e emocionantes a respeito desse mundo, desse universo, o esporte. O Brasil tem muito histórico no esporte, e o esporte ele é capaz de realmente fazer com que as pessoas se tornem seres humanos incríveis.
ok? Eu sou fruto disso também, eu cheguei a fazer judô no começo da minha juventude, na minha adolescência, vou poder falar com profundidade sobre isso, e o esporte, principalmente na vida do jovem, da criança, do adolescente, ele é capaz de transformar, como eu estou dizendo aqui, muitas pessoas em grandes seres humanos, ok? Nós temos muita gratidão, mas muito agradecimento a todos que participaram aqui, todos o que nos deram a contribuição de nos ouvir, de nos assistir. Obrigado a você que compartilhou, a você que curtiu, você que comentou, você que tornou relevante o nosso trabalho, aos amigos locutores que participaram aqui com a gente, ok? Eu quero agora aqui de uma forma simples, né, encerrar essa live aqui com chave de ouro. A gente tem aqui agora mais alguns minutos pela frente. Eu quero colocar aqui para emocionar as pessoas. Sim, eu quero emocionar você que está nos assistindo. Eu quero colocar aqui a imagem, né, e o áudio de um cara que emocionou muitas gerações. De forma simples, eu vou abrir aqui agora o áudio no meu computador. É isso mesmo. Eu vou colocar um áudio para vocês ouvirem de uma pessoa que emocionou muita gente. Vamos ouvir juntos aqui até o final da live. Vamos lá, olha só. Rádio Globo, Rio de Janeiro, uma emissora de O Globo, o maior jornal do país. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, repórter Esso, alô? Professor 20, boa noite. Aqui fala o repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Presidente Costa e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Repórter Esso recorda as grandes notícias dos seus 27 anos de vida. Nações Unidas condenam Israel pelo atentado contra o Líbano. O cardeal arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara celebrará a missa de Ano Novo à meia-noite no Alto do Corcovado. Estarão presentes altas autoridades, inclusive o governador Negrão de Lima. Neste momento, os adeptos do culto a Iemanjá começam a ocupar as praias da cidade para os festejos da noite do Ano Novo. Milhares de pessoas transporão a Baía da Guanabara em lanchas e barcas para as oferendas florais à Rainha do Mar à meia-noite. O presidente Costa e Silva, que chega hoje para Petrópolis às 23 horas e 30 minutos, fará, através de uma rede de rádio e televisão, mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Em sua fala, o chefe de governo fará uma exposição sobre o momento nacional e as razões do ato institucional número 5. E atenção, Nações Unidas urgente. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, por unanimidade, condenou o governo de Israel pelo ataque de sábado à noite contra o aeroporto internacional de Beirute. O Conselho de Segurança declarou que o governo do Líbano tem o direito de exigir indenização adequada pela destruição de 13 aviões comerciais libaneses durante o ataque israelense. O Papa Paulo VI oficiará a missa de Ano Novo na Colina Capitolina, em Roma. Em seu sermão, o Papa criticará os atos de violência que surgiram no Oriente Médio nos últimos dias do ano. Com base em dispositivos do ato institucional número 5, o presidente da República assinou uma série de importantes decretos do setor financeiro. Segundo o ministro Delfim Neto, os documentos firmados hoje pelo chefe de governo destinam-se a corrigir uma série de distorções do setor tributário e contém inovações visando o fortalecimento da atividade das empresas, estimulando sua capitalização. Entre os decretos assinados, destacam-se o que eleva para 580 cruzeiros novos mensais a isenção do desconto do imposto de renda na fonte e o que estabelece medidas mais rigorosas para conter o contrabando. Tempo bom, temperatura em elevação. Previsões da meteorologia para amanhã no Rio, Niterói, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Vitória. Máxima de hoje, 36 graus e meio em Engenho de Dentro. Mínima, 21 graus 7 décimos também no Engenho de Dentro. O último dia de 1968... assinala também o término das transmissões do Repórter Esso no rádio. Fiel ao nosso slogan de testemunho ocular da história, procuramos sempre levar aos lares brasileiros uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo, sempre dentro do espírito de isenção e objetividade que tem norteado a atuação do nosso noticiário. Assim, queremos, em nome do patrocinador deste programa, a Esso Brasileira de Petróleo, agradecer a atenção e o prestígio com que sempre o acompanhou e desejar a todos um feliz ano de 1969, repleto de alegrias e realizações. E atenção, durante 27 anos, o repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo.
Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros 4 anos de vida, o repórter Écio foi sempre primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu repórter Écio recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945, o repórter Écio começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1946, o Brasil entra em nova fase política com a promulgação da Constituição de 18 de setembro. 1948, o Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. O Brasil rompe relações com a União Soviética. 1949, o seu repórter Écio vai aos Estados Unidos e transmite edições especiais de Nova York e Washington com a visita do presidente Eurico Gaspar Dutra. 1950, os comunistas atravessam o paralelo 38, começa a Guerra da Coreia. 1951, eleito pelo voto direto, Getúlio Vargas volta ao governo. 1953, o armistício de Panmunjom. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1955, descoberta da vacina antipólio. Deposição de Carlos Luz e Café Filho. 1956, a União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista na Hungria. 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958, os russos lançam ao espaço o primeiro Sputnik. Percebam a emoção desse repórter. Fidel Castro vence a Revolução Cubana. A despedida dele é emocionante. 1960, o seu repórter Écio vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia Jânio Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto o senhor João Goulart. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. 1966, Mao Tse-tung lança sua revolução cultural na China Vermelha. 1967, o Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressum. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter Écio, um serviço público da Écio Brasileira de Petróleo e dos revendedores Écio, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Écio.